Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. Olha só, nós vamos começar essa edição falando do caso do menino de 5 anos que foi amarrado com uma fita adesiva a uma cadeira. Essa história aconteceu em uma escola do Rio de Janeiro e a polícia concluiu o inquérito e decidiu indiciar a professora que amarrou o menino. O nosso repórter, o Anderson Nascimento, ele vai aparecer aqui agora na tela e vai contar mais aí as novidades desse caso. Boa tarde, Anderson, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Anderson, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kleber, e boa tarde para você que acompanha a Redação Hit. Kleber, isso aconteceu em maio e no mesmo mês foi registrado na delegacia ali da área. A questão é que só agora no mês de setembro, início de setembro, que esse caso veio à tona, viralizou na internet. Essa professora, do Maplebear Brasil, que é uma rede de educação canadense e tem mais de 170 unidades franqueadas no Brasil. Ela amarrou o menino com fita adesiva na cadeira e ele ficou alguns minutos tentando se soltar. Infelizmente, isso aconteceu com a criança, mas como você disse, a justiça já começou a fazer a ação. A professora, ela recebeu o inquérito, depois do inquérito já feito, a professora já foi, comunicada e ela foi investigada e o inquérito foi concluído. Ela foi indiciada e deve responder na justiça por submeter criança a vexame ou constrangimento. A pena para o crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente pode chegar a até 2 anos de prisão. Por meio de uma carta aberta, responsáveis por outros alunos denunciam que não se trata de evento isolado ou da postura de uma única professora e criticam a omissão da escola e como conduziu a questão. O caso ocorreu em maio, mas só veio à tona agora. No vídeo, um menino de 5 anos, a gente pode acompanhar o vídeo na tela, ele foi amarrado na cadeira com fita adesiva. A professora sorri, enquanto outra funcionária da escola acompanha a situação sem intervir. Ele fica preso por alguns minutos até que consegue se soltar com a ajuda de outros alunos. Bom, essa foi a história, e agora já tem o desdobramento. A justiça já concluiu o inquérito e já indicia, a professora. É uma situação, Kleber, deplorável. Porque a criança, quando é levada para a escola, os pais escolhem aquele colégio e é um colégio de alto padrão, bilíngue, muito bem conhecido e reconhecido no Brasil, de origem internacional. Então, os pais colocam a criança num colégio acreditando que ela estará principalmente segura e depois a intenção de que aprendam as ciências da vida. A questão ali foi o que feriu a primeira certeza dos pais, a segurança do menino, a proteção emocional da criança. Possivelmente, ele, já pontuamos isso, que ele não quer voltar à escola. Agora, imagina as consequências mais tarde disso, quando um professor repreendê-lo ou não aceitar algum trabalho dele. Ele vai puxar tudo isso na história, na mente dele. Infelizmente, esse é um preço, de uma ação errada desta professora. E mesmo pedindo uma indenização de R$72 mil, como foi pedido pela família da criança, esse valor ainda chega a ser imaginado, porque como vamos precificar o prejuízo emocional da criança? Mas serve de alerta para que isso não aconteça. E pela declaração dos pais, Kleber, a gente pode perceber que alguns já tiveram algumas situações parecidas, porque eles falam que não é um fato isolado. Isso nos dá a entender, abre uma brecha para averiguarmos se isso já aconteceu outras vezes e quais outras atitudes acontecem dentro de sala de aula. Kleber, esses são os questionamentos que a gente fica acompanhando aqui
para poder trazer essas informações para o Redação HIT. E a gente muda de assunto para falar de saúde. Nós estamos no final de setembro, mas ainda dá tempo de lembrar que nesse mês acontece a campanha Setembro Dourado, para conscientização e prevenção do câncer infanto-juvenil. É importante a gente alertar, né, que por ano são 12 mil casos no Brasil. Mas quem vai trazer as informações mais detalhadas é o repórter Wellington Pael, direto do Mato Grosso do Sul. Boa tarde, Pael. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. Quando os casos de câncer infanto-juvenil são descobertos em fase inicial, ajuda muito no tratamento. Por isso, o diagnóstico precoce é o foco da campanha Setembro Dourado, que é o mês da conscientização sobre a doença. Primeiro, aumenta muito a chance de cura. Então, de 30% a 40%, podemos alcançar 70% a 80%. Segundo, com tratamentos menos agressivos. Quando mais precoce o paciente chega para o centro especializado, o tratamento pode ser com drogas menos agressivas. E o terceiro, menos efeitos colaterais e sequelas quando o paciente chega mais precocemente. Vale lembrar que mesmo com a descoberta precoce, o caminho percorrido por pacientes que enfrentam essa doença é longo e mobiliza toda a família nos cuidados. Nós vamos conhecer juntos duas histórias, a do Davi e a do João Miguel. A gente, observando ele brincando, ele andava, ele corria uns 10, 15 metros, ele começou a cansar. Desse cansar, saiu umas pintinhas pretas, né? Ele ficou mais branco, né? Aí a gente levou no hospital para fazer um check-up. Quando chegou lá, foi descoberto a doença. Ele estava com 94% da doença de leucemia no corpo. Para os pais que estão aqui, pai, mãe, não é fácil. A gente tem que demonstrar força, brincar e sabe que tem uma doença muito grave atrás. Mas eles têm que ser felizes, ter um processo e tem que crer muito em Deus e que vai dar tudo certo. Começou a inchar o pescoço dele, aí levamos para o postinho, mas nada era resolvido. Fomos transferidos para Campo Grande, fiquemos de observação na Santa Casa. Fomos transferidos para o hospital regional. Foi dado o diagnóstico da leucemia. A esperança de vencer, né? Um dia tocar o sino, que Deus proporciona tudo que nós vencemos, né? Com a ajuda de Deus. É justamente para conscientizar que muitas instituições ligadas à área fazem ações neste mês. Um exemplo é a ACC, Associação de Apoio à Criança com Câncer, sediada em Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul, que este ano está focada em alertar sobre sintomas aos profissionais da saúde, em especial aos que atuam na rede pública. A entidade tem capacidade para atender 60 pacientes da capital e encaminhados por hospitais de outras cidades do estado. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos, é uma instituição que acolhe os pacientes do interior do estado, pacientes na oncologia pediátrica, temos parceria com alguns hospitais e o hospital regional nós somos parceiros, né? Nós temos uma oncologia pediátrica lá e aí os pacientes eles são encaminhados através dos hospitais. Então o assistente social entra em contato conosco para verificar se tem vaga e aí encaminha esse paciente para cá. A gente tem uma equipe multidisciplinar aqui na nossa instituição, assistente social, psicólogo, nutricionista, classe hospitalar, brinquedotecas e outras atividades e projetos que a gente vai desenvolvendo com as famílias enquanto estão hospedadas aqui na casa e estão nas rotinas hospitalares. A CMS ela tem um projeto chamado Fique de Olho, pode ser câncer infanto-juvenil, que capacita profissionais de saúde de toda a rede pública do estado. Então, ele vai principalmente atingir aqueles postos de saúde em todos os municípios do estado, para que aqueles profissionais, né, reconheçam os sinais e sintomas, encaminhem para nós o mais rápido possível para começar o tratamento no CETOI, que é no Hospital Regional. O tratamento oferecido pela ACC aqui no estado é gratuito. É com você, Kleber. E olha só, por falar em Mato Grosso do Sul, né? Ontem nós mostramos aqui no jornal, e você deve se lembrar bem, um projeto do Tribunal de Justiça lá do Mato Grosso do Sul que vai oferecer cirurgias plásticas de graça para pessoas que foram vítimas de violência doméstica. Um belo projeto. E nós vamos conversar agora com a doutora Jaceguara Dantas da Silva, ela que é desembargadora e também coordenadora estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar do Mato Grosso do Sul e encabeça esse projeto.
Boa tarde, doutora Jaceguara. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-la no nosso jornal. E, de antemão, quero parabenizá-la aí por essa iniciativa que vai ajudar muita gente. Seja bem-vinda. Muito obrigado, Kleber Werneck. É um prazer estar no programa de vocês. A audiência é incrível e é uma satisfação estar participando do programa. Então, primeiro, eu peço que você explique para as pessoas que ainda não conhecem como vai funcionar esse projeto. Quem vai oferecer, por exemplo, esses procedimentos estéticos e como serão escolhidas aí as pessoas, as vítimas que vão passar por esses procedimentos, por favor. Esse projeto, eu vou começar, que é fruto de um termo de cooperação entre o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, através da Coordenadoria da Mulher, e o Instituto de Ação Humanitária da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E esse termo, o objetivo dele é propiciar intervenções cirúrgicas nas mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, né? E através dos juízes e juízas titulares das varas de violência doméstica e familiar, está sendo realizada uma busca ativa através dos processos, identificadas possíveis destinatárias desse serviço, desse projeto. Essas mulheres são, então, chamadas à coordenadoria para uma entrevista e são atendidas por uma equipe capacitada, preparada na área, que atuam junto à Coordenadoria da Mulher, né? E mediante essa entrevista, as mulheres vítimas de violência são consultadas se desejam ou não participar do projeto. Algumas afirmaram que sim, as que serão atendidas na data de hoje, estão já sendo atendidas nesse momento, e outras que não aceitaram, infelizmente, nesse primeiro momento, e é perfeitamente compreensível, porque elas vivem um processo de desconfiança, uma insegurança muito grande, e outras que, infelizmente, desistiram na véspera dessa consulta e passaram a reviver a violência e retomaram a convivência com o agressor. Mas esse projeto é um projeto muito interessante, que o serviço é realizado por cirurgiões plásticos e também nós temos uma médica ginecologista cirurgiã e que vão realizar esse serviço gratuitamente através da Sociedade de Cirurgias Plásticas do Estado de Mato Grosso do Sul, capitaneado por esse instituto, né? E que objetiva, sobretudo, o resgate e a autoestima das mulheres que foram sequeladas, ou seja, que sofreram deformidades em virtude das agressões sofridas no contexto de violência doméstica e familiar. E, doutora, quais tipos de procedimentos estéticos serão realizados? Além de mulheres, crianças também, futuramente, quem sabe, podem ser atendidas? Sim, crianças também, mas dentro do contexto de processos, ou seja, crianças que sofreram agressões por adultos ou mesmo por um adolescente, um ato infracional. Então, essas mulheres e essas crianças serão, então, destinatárias deste projeto. No presente momento, só foram identificadas mulheres e começa a funcionar o projeto hoje. Correto. Hoje, olha só que legal, um marco histórico, então, aí, nesse atendimento às vítimas de violência doméstica. E, aliás, esse nome escolhido, Recomeçar, é bastante simbólico, né, doutora? Além das agressões físicas, e a senhora descreveu tão bem agora, as feridas emocionais afetam muito essas pessoas. E recuperar a autoestima é o ponto de partida. Então, não é só questão de estética, não é, doutora? Não. Na verdade, o projeto tem esse nome, Recomeçar, porque o objetivo realmente é possibilitar que essas mulheres possam, pelo menos, curar as dores físicas, né? Apagar no corpo essa marca da violência que elas sofreram e terem a possibilidade de recomeçar.
e também se constitui um projeto que nós vamos fazer uma extensão dele, poder dar o apoio psicológico para essas mulheres, para que elas possam suprir também, superar as dores emocionais, como você muito bem salientou. E o que é interessante ressaltar, Kleber, é que me parece que a violência doméstica, além de ser um processo complexo e multifacetado, ele tem a característica do agressor lesionar essa mulher, mutilar, como se estivesse mandando uma mensagem subliminar ou uma mensagem direta, que se você não vai ser minha, não será mais de mais ninguém. Tanto é que ele procura causar, né, não só uma agressão, mas uma agressão que cause uma deformidade a ponto de alterar, não só emocionalmente, mas impactar no prosseguimento da vida dessa mulher. Que palavras fortes e um alerta muito importante, doutora. E hoje, a senhora entende que havia ou ainda há uma carência no sistema público de saúde para atender esse tipo de caso, principalmente quando o problema é estético, porque muitas vezes ainda a estética é visto como algo supérfluo, um embelezamento. Mas, como a gente disse, é mais do que isso. Então, a senhora acredita que o sistema de saúde também, judiciário, tinha essa carência que pode ser preenchida agora por iniciativas como essa? Eu acho que o sistema de saúde, que não é do judiciário, mas o sistema de saúde municipal e estadual, ainda não está preparado para enfrentar essa situação, né? Na verdade, nós temos que trabalhar no desenvolvimento de políticas públicas para atender a vítima desse ciclo de violência, dessas agressões, sobre todos os pontos de vista, inclusive no aspecto da saúde, não só física, mas também, como nós estamos falando, esse atendimento de intervenções cirúrgicas necessárias para poder restaurar, que são restauradoras, para poder reparar essa lesão sofrida e fazer com que essa mulher possa prosseguir sua vida, mas também esse apoio psicológico, né? É preciso um olhar diferenciado para a mulher e a criança, a adolescente, vítimas de violência. Nós precisamos ter políticas públicas para essa vítima específica da violência, seja ela contra a mulher ou contra a criança. Tá certo, então nós acabamos de conversar com a doutora Jaceguara Dantas da Silva, que é desembargadora e coordenadora estadual da mulher em situação de violência doméstica. E também aí, doméstica e familiar do Mato Grosso do Sul, e também está à frente desse belo projeto. Doutora, quero encerrar mais uma vez dando os parabéns por essa bela iniciativa que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu agradeço a oportunidade de estar divulgando esse projeto. Eu acredito que o fato de nós estarmos dando início com algumas mulheres que aceitaram participar do projeto vai ser um incentivo para as demais vencerem o medo, a insegurança e participarem, se integrarem nesse processo, serem beneficiadas por esse programa, por esse projeto. E é preciso, Kleber, que nós, como profissionais, como cidadãos, tenhamos a preocupação de construir um mundo em que a mulher tenha o direito de viver e viver sem violência. A mulher, a criança, que são vítimas muito vulneráveis de uma violência que está extremamente veemente, extremamente impactante na nossa sociedade e que todos nós saímos perdendo porque chegamos a ponto de uma barbárie mesmo, então que impacta e impede o processo civilizatório da humanidade. Tá certo, então, um grande abraço e uma ótima tarde para a senhora. Bom. E olha só, agora é hora da gente mostrar, né, o que viralizou na internet. Vamos ver os vídeos que são destaque nesta sexta-feira? Olha só, a gente vai começar então com um primeiro vídeo aí de uma história curiosa que quase acaba em tragédia. Isso porque um gari, olha só, ele decidiu descansar e deitou na calçada de um prédio. No mesmo momento, uma moradora saía de carro, já que ele deitou ali bem no portão, bem na frente da garagem. E ela não viu o rapaz deitado e passou por cima dele. Vamos ver esse vídeo impressionante.
O gari, que trabalhava nas ruas de Uberlândia, Minas Gerais, decidiu que era hora de descansar. Ali na calçada mesmo, o rapaz se deitou, cruzou as pernas, parecia muito confortável. O problema é que o local que ele escolheu para descansar era justamente a entrada da garagem de um condomínio. Enquanto o homem ainda relaxava por ali, uma moradora do prédio decidiu sair com seu carro. Sem perceber a presença do gari ali deitado, a mulher acabou passando por cima do rapaz. Ela só se deu conta do acidente quando o colega da vítima, que estava do outro lado da rua, apontou para o homem que estava no chão. O gari, que só queria 1 minuto de sossego, acabou tendo um braço quebrado e algumas escoriações pelo corpo. De todos os lugares possíveis, esse é o pior que ele poderia ter escolhido para descansar, não é? Que coisa impressionante, né? E olha só essa outra história. Em Goiânia, uma câmera de segurança registra um momento em que uma mulher muito distraída fica presa dentro de uma garagem. Isso aconteceu porque ela passava pela calçada e foi empurrada pelo portão automático. Olha só esse vídeo, que curioso. O vídeo, que repercutiu muito em todo o país, mostra o momento em que um rapaz abre o portão da garagem e sai com sua motocicleta. Na calçada, muito distraída, vinha Dona Marilene. O dono da casa então aciona o fechamento do portão e vai embora com sua moto. Nesse exato momento, Dona Marilene estava passando ali na frente e acabou sendo engolida para dentro da casa do motociclista, ficando presa na garagem, como mostra a câmera interna. Lá dentro da casa, a mulher disse que ficou sem saber o que fazer para sair, mas acabou pedindo ajuda ao vizinho. O vizinho então ligou para o dono da casa, que retornou para finalmente libertar Dona Marilene. Olha só, agora nós vamos mostrar a história de uma gata que enfrenta uma cobra para proteger os filhotes. E ela não se intimida frente ao perigo. Acompanhe. O vídeo mostra uma serpente se aproximando de uma gata que estava em uma caixa. E o animal começa a se rastejar para perto. A cobra se levanta e fica em posição de ataque. Mas a gata reage imediatamente para se proteger do bote. Ela dá unhadas. E a serpente tenta pela segunda vez, mas a gata não se intimida e ataca novamente. Enfim, quem desiste é a cobra, que vai embora rastejando, deixando a gata em paz. Segundo informações que foram postadas junto com o vídeo, a gata havia acabado de dar à luz e a caixa estava cheia de filhotes, o que chamou a atenção da cobra. Mas o instinto materno da gata falou mais alto. A gente muda de assunto agora para falar que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, discursou hoje na Assembleia Geral da ONU. E ele afirmou que Israel está vencendo a guerra e que vai enfrentar os inimigos até o fim. E ameaçou, inclusive, o Irã. Ao completar uma semana dos ataques de Israel ao Líbano, com mais de 700 mortes, Netanyahu discursou na ONU. Quando o primeiro-ministro de Israel subiu ao palco, dezenas de membros de delegações abandonaram o plenário das Nações Unidas. Ele foi vaiado no início de sua fala, na semana de discursos dos 193 líderes de países da ONU. Benjamin Netanyahu disse que Israel está vencendo a guerra e que busca a paz, mas que enfrentará inimigos como o Irã até o final. O premier ainda afirmou que não há nenhum lugar no Irã que Israel não possa alcançar. O premier de Israel, atualmente em guerra na faixa de Gaza e no Líbano, falou que deseja uma reconciliação histórica entre árabes e judeus, mas indicou que seguirá com os bombardeios no Líbano, onde luta contra o Hezbollah. Sem mencionar a proposta feita pelos Estados Unidos, seu principal aliado, sobre um cessar-fogo no conflito, alegou que está lutando também pelo Ocidente contra um inimigo comum que ameaça o país, em referência ao Irã. Ele disse que não pretendia vir à ONU neste ano, mas mudou de ideia depois de ouvir mentiras contra Israel. No discurso, ele acusou o Irã de ter bombardeado Israel pela primeira vez, com mísseis lançados na quinta-feira, direto do território iraniano, e avisou que está preparado para uma guerra contra o país. O premier também afirmou que em quase um ano de guerra na faixa de Gaza, Israel já matou ou capturou mais da metade dos 40 mil soldados do Hamas, e disse estar pronto para apoiar uma administração civil local comprometida com a paz, desde que o Hamas se renda, entregue as armas
e devolva os reféns. Olha, e pouco tempo depois desse discurso aí do Benjamin Netanyahu na ONU, né, que a gente acabou de ver aí na reportagem, Israel atacou o centro de Beirute, a capital do Líbano. E o ataque está sendo considerado o maior desde o início do conflito contra o grupo Hezbollah. E mais tarde, no Jornal das 18h30, nós vamos trazer a cobertura completa. Agora a gente muda de assunto agora e para falar de esportes aqui no Redação Hit. E olha só, quem está aqui ao meu lado e vai trazer as informações, como sempre, é o Fernando Jesus. Boa tarde, Fernando, seja muito bem-vindo. E olha só, hoje o técnico Dorival Júnior anunciou, agora há pouco, né, a convocação para as próximas partidas da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E como é que ficou a convocação? Teve novidades, Fernando? Kleber, boa tarde para você e a todos que nos assistem. Os jogadores convocados por Dorival Júnior vão disputar os jogos contra as seleções do Chile e do Peru, que acontecerão no mês que vem. E a seleção tem duas novidades na lista. Vamos ver quem são. O Brasil vive uma péssima fase nas eliminatórias, mas tem duas boas oportunidades para retomar o caminho da vitória. Isso porque as seleções do Chile e do Peru estão nas últimas colocações do campeonato. Os chilenos na 9ª e os peruanos na 10ª e última colocação. Nessa convocação, além dos nomes que estamos acostumados, o Dorival preparou duas surpresas. O atacante do Botafogo, Igor Jesus, e o lateral do Lyon, Abner. Vamos conferir a lista final. Goleiros: Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Ederson do Manchester City. Laterais: Danilo da Juventus, Wanderson do Mônaco, Abner do Lyon e Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Zagueiros: Bremer da Juventus, Éder Militão do Real Madrid, Gabriel Magalhães do Arsenal e Marquinhos do PSG. Os meio-campistas são André do Wolverhampton, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson do Flamengo, Lucas Paquetá do West Ham e Rodrigo do Real Madrid. No ataque, Endrick do Real Madrid, a novidade Igor Jesus do Botafogo, Luiz Henrique também do Botafogo, Martinelli do Arsenal, Rafinha do Barcelona, Savinho do Manchester City e Vinícius Júnior do Real Madrid. Durante a coletiva de imprensa de hoje, o técnico Dorival Júnior foi questionado sobre esse momento ruim e sobre o que falta para a seleção brasileira voltar a encantar os torcedores. O que ele respondeu, Fernando? Após ser questionado sobre o rendimento da seleção brasileira, o Dorival Júnior ele respondeu que essa fase ruim da seleção brasileira, de toda a equipe, todo esse sofrimento vai servir para amadurecer cada um e cada jogador se responsabilizar pelo trabalho que está sendo feito na seleção brasileira. E que no final tudo vai valer a pena. Vamos conferir a resposta do treinador. Em momento nenhum nós estamos aliviados, totalmente tranquilos em relação a uma condição, a uma situação. Nós estamos sempre buscando e procurando soluções para os desafios que devam estar acontecendo. Quer seja com a equipe, com o grupo, individualmente com um atleta ou outro, você pode ter tido uma grande jogada, uma grande goleada, um grande resultado no dia anterior, mas no dia seguinte nós tivemos ali 15, 16 jogadores que não atuaram e nós estamos preocupados com esses jogadores. Para que eles não esmoreçam, não abaixem a guarda. Tudo que nós queríamos era termos esses resultados já no dia seguinte. Mas eu confio muito que a sustentação de um trabalho, ela parte também de momentos como esse. Isso faz com que todos amadureçam, todos se responsabilizem um pouco mais, todos criem uma base que nos dê uma sustentação muito maior ali na frente. Eu sempre confiei muito nesse tipo de trabalho, onde você, às vezes, se aperta um pouquinho no início, para que, de repente, ali na frente, você possa sentir que valeu a pena. Aquele sofrimento valeu a pena, porque nos fez amadurecer. Não vai ser diferente com a seleção. Tá, então as palavras do técnico da seleção brasileira. Por enquanto é só, Fernando. Obrigado pela sua participação e às 18h30 a gente volta com mais notícias também do esporte. Combinado? Combinado, Kleber. Eu que agradeço e até às 18h30. Muito obrigado. E olha só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais aí a sua companhia. Fique agora com a sua programação local. E eu reforço o convite. Às 18h30 nós estamos de volta com mais notícias para você. Ótima tarde e até mais.